Wilker Leão. Quem é essa figura que se tornou o principal pesadelo de professores universitários e estudantes mais à esquerda do espectro político? O que é neoliberalismo? Conceitua com base em algum técnico economista aí. Você nem conhece, cara. Pois é, você nem conhece nada de neoliberalismo. Você é fraco. Você é fraco como a maioria. Então fala, um autor de neoliberalismo aí. Porque você não sabe, não é porque você não vai me dar conteúdo não. Talvez nem a professora, infelizmente, saiba e a gente está criticando. E quais são as táticas de persuasão que podemos aprender com ele? Certa vez foi publicado um livro chamado 100 autores contra Einstein. E supostamente a resposta de Einstein, essa publicação que tentava refutá-lo, foi simplesmente: por que 100? Se eles estivessem certos, bastava um. O vídeo de hoje é um vídeo sobre argumentação, sobre razão versus emoção, sobre falácias lógicas, sobre dialética e debate. Mas antes vamos a uma pequena contextualização. Quem que é Wilker Leão? Nada mais é do que um advogado que já foi do exército e hoje está matriculado em um curso de graduação da UNB, a Universidade de Brasília, que é uma universidade pública. E ele filma ele mesmo tendo diálogos na sala de aula, sem mostrar o rosto de outras pessoas, sem identificar pessoalmente professores e alunos, apenas com o áudio dessas interações. De acordo com ele, isso seria permitido legalmente. Isso começou a viralizar, porque levantou dois debates ao mesmo tempo. Em primeiro lugar, se ele pode ou não fazer isso. Todo estudante ou professor de faculdade está opinando. Ué, pode gravar as aulas assim, expor as pessoas e mais, ganhar dinheiro em cima? E o segundo debate é exatamente sobre o conteúdo das aulas. O objetivo do Wilker a fazer essas gravações era mostrar que existe uma certa doutrinação de esquerda custeada com impostos. E os vídeos mostram o que ele considera críticas infundadas ao capitalismo, romantização exagerada do socialismo e do comunismo, e quem é conservador tá caindo em cima. Nossa, é isso mesmo, eu já sabia, mas agora a gente tem prova que é assim. Enfim, o país está em polvorosa com Wilker Leão. Qual que é a contribuição que o professor de oratória trará a essa discussão? Me chamou muita atenção as técnicas de comunicação em oratória utilizadas pelo Wilker, pelos professores e pelos alunos. E hoje eu vou te dar uma verdadeira aula de oratória com base nesse fenômeno chamado Wilker Leão. E a primeira coisa que a gente pode aprender com Wilker é: ele sabe articular as suas ideias de modo claro. Talvez você não entenda a exata importância disso, de saber traduzir isso que está aqui na sua cabeça chamado pensamento em palavras e frases que façam sentido para passar sua ideia e convencer os outros. E é por isso que a gente vai contrastar nesse momento como que é a articulação do Wilker e a articulação de um outro aluno que tenta refutar o Wilker. Isso nunca foi um problema. E por que está sendo agora? Esse é o ponto. Só foi possível evitar por parte de uma pessoa, tipo, que a aula, né, fugisse dos temas que eram propostos, entende? Tipo, o assunto era um, mas, enfim, acabava que ia para outros. Não entendi. Tenta explicar um pouquinho melhor para mim. Então, a gente tem sim, oportunidades de se expressar e de expor os pontos de vista, entende? Você percebe que se trata de um aluno de ensino superior, pessoal. Ensino superior. E ele não consegue nem mesmo falar o que ele pensa. É ininteligível, é difícil de entender, é extremamente pouco convincente. Aquele aluno ali precisa do meu curso Comunicação Sem Medo. Então esse é o primeiro ponto. Se você quer ser persuasivo, as pessoas precisam primeiramente te entender, e para isso você precisa ser bem articulado. Para tudo, se você tá aqui nesse canal, é porque você gosta de estudar sobre persuasão, não é? Esse livro é o livro de persuasão mais poderoso que existe. E se eu te dissesse que vai ter um evento oficial das armas da persuasão aqui em São Paulo? É a sua chance de aprender todo o conteúdo do livro comigo e com nomes internacionais. Vai ser de 14 a 16 de novembro. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e eu te espero lá. Ponto número 2, e esse pra mim é o mais gritante do Wilker. Se eu fosse destacar um único ponto da comunicação dele, seria calma sob pressão. Pode perceber que em todos os vídeos em que ele aparece debatendo com os professores, em nenhum momento ele levanta o tom de voz. E tenta filmar lá.
É uma repartição pública, mas não é uma zona, não, meu O senhor cara. consegue Isso aqui não é diferenciar seu feedback, contexto? Você já ouviu aquela frase, quem levanta o tom de voz já perdeu a discussão? Pois é, ele é a encarnação desse ditado. Ele demonstra extrema inteligência emocional, paciência, capacidade de diálogo com pessoas que pensam de modo completamente contrário a ele. Por outro lado, os professores com quem ele debate se esquentam. Estou na condição de Bicho, aluno exercendo meu direito. Você não tem como argumentar comigo. Eu só o que eu tô estou fazendo, falando. exercendo. Não, você só está falando, cara. O que acontece dentro da universidade pública é fruto de produção de conhecimento. Leem os meus artigos. Leem os meus livros. O que eu faço na sala de aula com os meus alunos é problema meu com os meus alunos. E não conseguem ficar frios na hora de conversar. Então o Wilker, ele é extremamente frio e calculista. E por que esse vídeo se chama A Arte de Ter Razão? Schopenhauer escreveu um livro, vou até pegar ele aqui para você. Schopenhauer escreveu esse livro aqui, A Arte de Ter Razão, 38 estratégias para vencer qualquer debate. E logo na introdução desse livro, o Schopenhauer fala uma coisa que eu concordo muito. Não basta ter razão, é necessário ficar com a razão. Como assim? Às vezes você está certo, só que a audiência, o público, pega a sua razão e dá para outra pessoa. Ou seja, você tinha razão, mas você não ficou com ela. Então do que adianta? Então, além de você estudar muito o seu assunto, dominar o que você fala, também é importante você saber debater, saber convencer, senão de nada adianta você estar certo. E o que me chama muita atenção dos professores que debatem com o Wilker é que eles não sabem debater. Parece que eles estão tão acostumados a falar só para a bolha deles que existe esse fenômeno de retroalimentação, cada vez mais você só ouve quem concorda com você e assim vai, que quando vem uma pessoa de fora que pensa diferente e faz um confronto saudável de ideias, e eu digo saudável, porque o Wilker não tá atacando ninguém, não tá xingando ninguém. Um confronto de ideias. Você pensa uma coisa, eu penso outra. Isso é visto como um ataque de extrema direita. Você vê como se perdeu a capacidade de debate. E fica até o final desse vídeo, porque eu vou analisar as principais falácias lógicas cometidas pelos professores que tentam bater de frente com o Wilker. Mas o que para mim é muito gritante é que parece que muitos dos professores, eu não vou generalizar, falando que são todos, mas muitos sentem que eles sequer têm o ônus da prova, de provar que seus pontos fazem sentido. Eles se comportam como se o que eles falassem fosse uma verdade autoevidente, que quem discorda deles é burro, porque não vê uma coisa que é óbvia. E isso é danoso. Nós temos que entender a fundamentação lógica das ideias. E aí a gente vai para o ponto número 3 da oratória do Wilker. Dessensibilização para críticas. Olha, eu não sei se tem a ver com o background militar dele, porque quando você passa pelo exército, você fica mais casca grossa. Mas a verdade é que o Wilker, ele aguenta muita porrada. Eu tiro o chapéu para ele. Olha só, eu vi os vídeos. A Micarla, minha noiva e sócia, assistiu os vídeos também. E nós ficamos abismados porque eu estudei na UFRN, a Micarla estudou na UFRJ e o Wilker estudou na UNB. Só que parece que é o mesmo discurso pronto em todos esses lugares, como se fossem os mesmos argumentos apresentados das mesmas formas. E eu já passei por isso, e quem estudou em federal sabe que é verdade. Não adianta você falar, não, mas é porque você é de direita ou de esquerda. Não, mas existe uma pressão real para você ceder ao pensamento dominante na universidade, que é majoritariamente de esquerda. Eu estou falando principalmente das universidades federais. Eu lembro que na minha faculdade, você ser de direita era quase um crime. Você era mal visto. E com isso, você perdia acesso a vários privilégios, como por exemplo, fazer parte de projetos de extensão, porque quem que seleciona? Quem já está lá. E quem está lá pensa de uma forma e não quer quem pense diferente. E eu converso hoje com estudantes da USP que dizem que é mais ou menos isso também. Quem é de direita costuma ficar quieto para não ser cancelado. Isso é um saco. Caraca, como assim? A universidade deveria ser um lugar de debate. Para você ter a produção de conhecimento, é importante você ter um lado falando uma coisa, o outro lado falando outra coisa, e juntando esses dois conhecimentos a gente chega em algo interessante. Se só um lado fala, não está certo. Isso gera muita margem para distorções. E assim, eu não aguentaria fazer o que esse Wilker faz. Eu acho que ele é tipo o Pablo Marçal da universidade. Porque realmente, você ser atacado toda hora, você ser estigmatizado, você ser extremamente criticado e aguentar isso, aguentar sem perder a calma. Então, isso é um ensinamento muito poderoso. Caramba, nesse ponto, nós deveríamos aprender a ser mais como o Wilker, de não ligar
para crítica, de não ficar para baixo, não baixar a cabeça porque alguém discorda da gente. Ele é um cara que tá sozinho nessa, pelo menos no contexto da universidade, e tá aguentando firme. E aí a gente chega justamente no quarto ponto da oratória do Wilker, que é a sua coragem. E tem que ter coragem. Aqui tem coragem. Porque olha só, ele tá arriscando não se formar. Ele tá arriscando perder a graduação, ser jubilado, ser expulso, acontecer algum tipo de processo administrativo que vai tirar ele da universidade. Ele tá arriscando ser perseguido na universidade, inclusive em relação a notas, inclusive em relação a oportunidades, tudo isso para defender o que ele acredita. E aí, sem entrar no mérito se é certo ou errado, mas vamos ser sinceros, pouquíssimas pessoas teriam coragem de se expor assim. Sabe qual que é o problema do Wilker? É que ele tá expondo os outros. Ah, se ele é tão fodão, por que ele não cria um canal do YouTube e fica ele falando? Por que ele tem que expor os outros? Mas olha só que louco. Quando o Sérgio Moro, eu também nem sou fã do Moro, tá? Mas quando o Sérgio Moro conseguiu um áudio da Dilma, olha lá atrás, nomeando o Lula como ministro do governo dela, só para ele ter foro privilegiado e escapar ali do julgamento do Sérgio Moro, porque quando você é ministro, só pode ser julgado pelo STF, e o Gilmar Mendes ficou sabendo disso por meio desse áudio e anulou a nomeação do Lula como ministro, porque entendia que isso era fugir da justiça. Muita gente criticou que, esse áudio não deveria nem ter sido obtido em um primeiro momento, porque é ilegal que um juiz consiga um áudio de um presidente. Isso afeta o Estado de Direito. Mas o fato é que esse áudio foi obtido, ele foi muito comprometedor. E é muito louco que as pessoas tiravam um pouco o foco do conteúdo em si do áudio, que era uma coisa bem clara. Olha, você está sendo julgado aqui, isso vai levar você a ser preso, então a gente vai fazer essa manobra política e jurídica para você não ser julgado e tudo mais. Então, se a gente traz para o contexto do Wilker, é mais ou menos isso. Muita gente falando, ai, mas você não pode filmar. Mas a pergunta que a gente faz é, por que tanto medo de divulgar o que está sendo filmado? Alguns professores falam assim, eu tenho mais de 50 artigos, e eu tenho 10 livros, e eu sou renomado internacionalmente, e, poxa, produzo tanto conhecimento. Então por que você é contra esse conhecimento ser popularizado? Por que você é contra que as pessoas fiquem sabendo mais sobre as suas ideias do que você pensa? Talvez seja porque, na verdade, o que você pensa não aguente o debate. Talvez seja porque você é muito foda na sua bolha, mas não adianta ser foda na sua bolha. Você tem que saber defender as suas ideias perante quem pensa de modo diferente. E parece que essas pessoas se acostumaram demais a só falar para quem concorda. E é por isso que agora a gente vai entrar na segunda parte desse vídeo. O vídeo podia acabar só com a análise de oratório do Wilker, mas aqui no canal do El Professor a gente vai profundo. Então, pela primeira vez nesse canal, eu vou falar sobre falácias lógicas e analisar junto com você o que não fazer durante uma argumentação, porque isso vai te fazer perder o debate. Então vamos lá. Você que não sabe o que são falácias lógicas, muito simples. São falhas na lógica, são saltos lógicos. Ou seja, é uma artimanha para tentar ganhar no grito, ganhar na emoção, mas quando você vai analisar friamente a ideia, opa, A não leva a B. Opa, existe aí um problema do ponto de vista lógico na validade da sua ideia. E analisando os vídeos em que o Wilker debatia com os professores, teve um vídeo que talvez seja um dos mais impactantes, que é um dos professores que bate de frente com ele. Bate de frente, filma de volta, fala que ele é de extrema direita e tudo mais. Já se apresentou ali o nosso querido cabo de novo. Extrema de direita. Extrema direita. A sua câmera já, a postos para sabotar a nossa sala. E eu reparei na comunicação desse professor algumas falácias lógicas que eu quero compartilhar com vocês para fins didáticos. Então vamos lá. Falácia lógica número 1. O famoso argumento ad hominem. O que é essa falácia? É quando você ataca o argumentador e não a ideia. Por quê? Porque você não consegue refutar a ideia. Então perceba, quando o professor chama o Wilker de influencer de direita, até mesmo de extrema direita, de novo. Extrema de direita, ele tenta desviar o foco do debate em si para desmerecer ele pessoalmente. E esse tipo de ataque torna a discussão menos racional, menos centrada na lógica. Também quando o professor insinua, olha, ele está monetizando em tom de deboche. isso tudo é monetizado, né? O cara tá ganhando grana. Então vejam vocês, se estão fazendo grana com o nosso áudio e com a nossa imagem, quem sabe, uma hora dessa a gente não consegue fazer uma festinha totalmente bancada pelo cabo
né? Também é um ataque às intenções do Wilker, como se ele estivesse lá para se aproveitar das pessoas, como uma forma de desmoralizar, de tirar a credibilidade do Wilker, ao invés de debater as ideias. Atenção! Interrompemos este vídeo para um aviso importante. Não é fácil combater o algoritmo do YouTube que entrega influencers de índole duvidosa e não viraliza canais com conteúdo de valor. E é por isso que na nossa missão rumo a 1 milhão de inscritos, para nos tornarmos o maior canal de oratória e comunicação do Brasil, em breve do mundo, eu preciso da sua ajuda. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve clicando aqui no botão. Se você já é inscrito, não esquece de curtir esse vídeo e compartilhar para alguém que precisa desse conhecimento. A sua ajuda vai ser muito apreciada, porque quando batermos 1 milhão de inscritos, vamos começar a fazer 2 vídeos por semana. Isso mesmo, o dobro de conteúdo, o dobro de desenvolvimento de oratória para você. Então vamos juntos, rumo a 1 milhão de inscritos. E agora vamos voltar ao vídeo. Falácia número 2. Apelo à força. Aí é quando você já perdeu completamente, aí você faz o quê? Você ameaça. Então perceba que o professor ele lê até um documento proibindo a divulgação da sua imagem, do seu áudio, porque é importante a privacidade e terá consequências legais. Terá danos morais, danos materiais. Qualquer divulgação para o uso indevido das gravações, em desacordo com o estipulado neste termo, poderá acarretar medidas legais cabíveis, incluindo, mas não se limitando, a reparação por danos morais e materiais. E perceba que esse tipo de intimidação, esse tipo de ameaça legal, acaba sendo uma falácia que tira o aspecto racional da discussão e substitui isso por pressão, por intimidação, por medo. Eu não consigo vencer você na ideia, então eu quero que você tenha medo de compartilhar sua ideia. E se você não se inscrever nesse canal, haverá consequências legais. Eu vou processar cada um de vocês. Eu aguardo o processo, não. Brincadeira. Falácia número 3. Apelo à emoção. Olha, perceba que quando o professor sugere que o aluno está explorando a imagem dos colegas, tentando buscar a empatia dos demais alunos, como se ele estivesse tentando proteger a todos ali, o professor apela para as emoções dos alunos para gerar esse clima de oposição ao Wilker. Como ficou óbvio, isso é uma forma de proteger vocês da divulgação do que está sendo gravado aqui. Eu vou fazer gravações para somar essa documentação. E esse tipo de apelo emocional, novamente, desvia a discussão da lógica e do mérito para uma simples manipulação emocional. E aqui a gente vai para a falácia número 4, apelo à autoridade. Quando o professor reafirma sua posição acadêmica e impõe as regras porque ele sabe mais que os outros. O cara tá achando que tá trazendo uma grande novidade para um especialista. É de você querer derreter, né? Você vê uma babaquice dessa acontecendo. E ele usa o seu status para impor a sua opinião, tentando se colocar acima do aluno, sem necessariamente uma fundamentação lógica, mas apenas uma carteirada. Vocês não estão vendo o que ele está fazendo, ele transformou na aula sobre mim. Você quer ser um professor, cara, você tem um caminho. Não vou falar não, vou ter que me engolir. Faz um mestrado, faz um doutorado, faz um concurso, faz um probatório, entra aqui e aí você vai ser professor. Mas até lá, o professor sou eu. Isso é visto como um apelo à autoridade, que um argumento ele está certo só porque determinada pessoa disse, e não por suas próprias bases lógicas. Isso não é racional. Até mesmo quando o professor sugere que a sua interpretação dos fatos é a única correta e deve ser seguida pelos alunos, porque afinal de contas ele estudou tanto assim. E eu estou dando um tipo de referência para vocês. E qual é o tipo de referência que vocês vão seguir? A minha. É isso que eu estou querendo ensinar. Tá entendendo? Não é uma imposição, tá bom? Olha, eu vou ser bem sério aqui. Estudo é muito importante, mas você estudar muito não garante que você está certo. Ainda mais quando você não dá espaço para a contestação da sua ideia. E esse apelo da autoridade mata o debate. Nem o primeiro dia. Você conhece alguma coisa sobre hierarquia? Será? Bastante. Então assim, vou colocar as coisas nos termos que você conhece. Vamos dizer que você continua sendo cabo, certo? E eu sou general. E ordem dada é ordem cumprida, não é assim que vocês falam? Porque tipo assim, falei tá falado. Sabe quando a sua mãe diz porque sim e pronto, sem explicação, porque ela é a autoridade? Não deveria funcionar assim no contexto acadêmico. Falácia número 5. Apelo ao ridículo. Quando, por exemplo, o professor usa frases como "Uau, que análise profunda!" E aí, imediatamente, o que ele fez lá? Está são os fatos, blá 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 blá. Tá ligado, galera? Tentando ironizar as afirmações do aluno. Então esse tipo de deboche é uma tática para mostrar que a posição do seu oponente é cômica. E isso desvia os olhos do mérito do argumento. Então é utilizado um sarcasmo para desacreditar, para gerar
riso, para minar a credibilidade do orador. Só que isso é um recurso pobre do ponto de vista argumentativo, porque você substitui uma refutação lógica por uma simples humilhação gratuita. Falácia número 6, apelo à maioria. Em determinado momento, o professor menciona, e olha, todos os professores concordam com o ponto de vista dele, com o método de ensino dele. Sinceramente, aqui na universidade, a maior parte de nós, para não dizer todos, os professores, não estão interessados no que você acha. Só que olha que interessante, do ponto de vista lógico, um grande número de apoiadores não faz um argumento ser verdadeiro. Então não basta ficar falando que muita gente concorda com você, você tem que provar porque você está certo. Afinal de contas, a força de um argumento não está no título de quem fala, mas na solidez das suas ideias, na capacidade de suportar o contraditório, o debate. Wilker Leão desafia a zona de conforto e paga o preço por isso. Ele não apenas expõe o que considera um desequilíbrio ideológico, mas também nos lembra que defender uma ideia com coragem é uma das maiores virtudes em tempos de polarização. E a lição final desse vídeo vem de Schopenhauer. Um bom debate exige respeito pela razão, não manipulação emocional ou imposições de autoridade. E que esse vídeo seja um convite para você buscar a verdade, mesmo quando ela te leva a questionar o que parece intocável.